E eu quero trazer um tema neste momento, falar sobre o Evangelho. O que o Evangelho nos fornece? O que o Evangelho nos dá? Essa palavra tão falada, Evangelho, a palavra, a Bíblia, a igreja, aqueles que professam esta fé. Quais os benefícios? O que o Evangelho ele nos pode oferecer? E eu enumerei aqui alguns pontos importantes para nós trazermos neste momento aqui. Eu creio que você vai ser muito abençoado, abençoado através desta palavra. Efésios, no capítulo 1, versículo 7, ele fala assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das remissões das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então o Evangelho, ele produz isso para nós. O Evangelho é perdão, é nos lavar, é nos purificar. O Evangelho nos traz este ensinamento que um dia alguém morreu por mim, alguém morreu por você, para nos dar vida e vida em abundância. Quando falamos do Evangelho, falamos desta graça, este presente que eu e você, nós não merecíamos. E Efésios também fala sobre isso, lá no capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí você diz assim: mas eu sou pessoa caridosa, eu sou pessoa bondosa. Tem resposta também no versículo 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação, ela é exclusivamente através da graça, através de Jesus, é através deste evangelho salvífico de Cristo para a nossa vida. Então, o evangelho, ele produz isso. Interessante que Paulo fala ali, é um texto rico. Se você for ver Efésios capítulo 1, o capítulo 2, ele fala no primeiro versículo, diz que ele nos vivificou. Olha só o que ele fala. Efésios 2, versículo 1. Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Olha que coisa linda que o Evangelho nos traz vida. Nós estávamos mortos no pecado, nas ofensas, e chega o Evangelho, e chega Jesus e nos lava, e nos purifica de todo o pecado. São os benefícios do Evangelho. Interessante que ele nos fornece esse perdão. Perdão de todos os nossos pecados. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Não tem justo não, meu irmão. Todos nós pecamos e carecemos do Salvador. Carecemos desta graça de pedirmos perdão para termos acesso ao céu. E Jesus, ele nos perdoa. O Evangelho é isso. Ele nos fornece perdão de todos os pecados. Outro ponto que eu vejo aqui, ele nos fornece também uma grande alegria, uma viva esperança. Você vê quantas pessoas, eu acredito que você já escutou testemunhos de pessoas que estavam aí vazias, jogadas nas esquinas, pessoas que não encontravam a si mesmas, e de repentemente
elas ouvem a palavra, elas ouvem o evangelho e ela começa a dizer: naquele dia eu estava assim, naquele dia eu estava meu jururu e ouvi a palavra, naquele dia eu pensei em tirar a minha vida, mas ouvi uma palavra que dizia: Jesus te ama. E essa palavra te impactou, esta palavra veio de encontro à tua vida. E hoje você está aí, contando o testemunho. Hoje, pela misericórdia de Deus, porque, meu irmão, nós não merecíamos, mas pelo tão grande amor de Deus, hoje eu e você, nós temos acesso a Deus através deste plano lindo. Então, a alegria é essa. O Evangelho produz alegria. Interessante, Isaías, no capítulo 25, versículo 9, ele diz assim: e naquele dia se diria: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardamos, e ele nos salvará. É ele, o Senhor, a quem aguardamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos. O evangelho é alegria, o evangelho é paz, o evangelho é vida eterna, o evangelho nos levanta deste marasmo e nos coloca firme numa rocha chamada Jesus. O evangelho é isso. São esses benefícios de Deus, os benefícios de Deus para a nossa vida. O outro ponto aqui que eu posso enumerar sobre o Evangelho: salvação da perdição eterna. Você sabia que nós não tínhamos Salvador? Você sabia que nós estávamos perdidos devido à desobediência, à rebeldia? Porque Deus, quando criou o mundo, Ele criou todas as coisas, criou o homem para que ele fosse feliz, fosse obediente. Mas a partir do momento que o homem desobedece, começa a ser construído uma triste história. Mas Deus, mesmo assim, Ele não desistiu de nós, seres humanos. Ele envia várias ações para promover a justiça, para que o homem se reconciliasse com ele, para que o homem se voltasse para ele. E foram realmente planos que não deram certo, porque a rebeldia do ser humano era muito grande. Mas existiu um escape, e este escape foi Jesus. Ele envia seu filho único, unigênito, como está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele envia Jesus, o plano perfeito, o plano maravilhoso. E aqui, Mateus, capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possua por herança o reino de Deus. Olha só que coisa linda, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está preparado. E Jesus está lá, preparando o lugar, meu irmão, organizando, porque um dia vamos estar lá, junto com eles, louvando e adorando ao nosso Deus que é fiel, a este Deus que é poderoso. Que palavra linda! Que palavra maravilhosa! Receba de Deus.
É Deus que está falando ao teu coração, pois a sua palavra tem poder para transformar. E estes são os benefícios, o que o Evangelho nos fornece. Toma posse desta palavra, em nome de Jesus. Deus é bom.